Salomão edifica o templo, capítulo 6. No ano 408 da saída dos filhos de Israel do Egito, o quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, que é o segundo mês, começou ele a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha quase 40 metros de comprimento, pouco mais de 13 metros de largura e quase 20 metros de altura. O pórtico diante do templo da casa tinha 13 metros de comprimento, segundo a largura da casa, e a cerca de 6 metros e meio da largura diante da casa. Para a casa, fez janelas de fasquias fixas superpostas. Também edificou junto ao muro da casa galeria ao redor, contra as paredes da casa ao redor do templo e do lugar santíssimo, e fez câmaras laterais ao redor. A galeria de baixo era de 3,5 metros de largura, a do meio de 4 metros e a terceira de pouco mais de 4,5 metros de largura, porque pelo lado de fora da casa ao redor havia feito encostos para não embutir as vigas nas paredes da casa. Edificava-se a casa com pedras já preparadas, de modo que nem martelos, nem machados, nem qualquer outro instrumento de ferro houve-se na casa enquanto a edificavam. A porta do andar do meio estava ao lado direito da casa, e por uma escada de caracol subiam para o andar do meio, e do andar do meio para o terceiro. Edificou, pois, a casa, e a terminou e a cobriu com tabuados de cedro. Edificou também as galerias ao redor de toda a casa, da altura de 3,5 metros, as quais se apoiavam na casa com vigas de cedro. E veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: com relação a esta casa que tu edificas, se andares em meus estatutos e cumprires meus decretos, e guardares todos os mandamentos, andando neles, eu cumprirei contigo minha palavra que falei a Davi teu pai. Habitarei nela no meio dos filhos de Israel, e não deixarei meu povo de Israel. O lugar santíssimo. Assim, pois, Salomão edificou a casa e a terminou, e revestiu o interior das paredes da casa com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até as vigas do teto. Cobriu também o assoalho com madeira de cipreste. Fez ainda nos fundos da casa um edifício de cerca de 13 metros de tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. Assim fez na casa um aposento, que é o lugar santíssimo. A casa, isto é, o templo, fronteiro ao lugar santíssimo, tinha 26 metros aproximadamente. O cedro do interior da casa era esculpido com figuras de botões e de flores. Tudo era cedro, não se via pedra. No meio da casa, na parte mais interior, adornou o lugar santíssimo para pôr ali a arca da aliança do Senhor. O lugar santíssimo, na parte interior, era de 13 metros de comprimento, as mesmas medidas para a largura e altura. Cobriu de ouro puríssimo. Também cobriu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu de ouro puro a casa por dentro e fechou a entrada do santuário com cadeias de ouro e o cobriu de ouro. Cobriu, pois, de ouro toda a casa de cima a baixo, e também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do lugar santíssimo. Os querubins. Fez também no lugar santíssimo 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com pouco mais de 6,5 metros de altura. Cada asa de um querubim era de cerca de 3,5 metros, assim da extremidade de uma asa até a extremidade de outra. Havia quase 7 metros. Também o outro querubim era de pouco mais de 6,5 metros. Ambos os querubins eram do mesmo tamanho e da mesma forma. A altura de um querubim era de pouco mais de 6,5 metros, assim também o outro. Pôs os querubins no interior da casa no lugar santíssimo,
os quais estendiam suas asas de madeira, que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E suas asas no meio da casa tocavam-se entre si, e cobriu de ouro os querubins as paredes e as portas. Esculpiu em volta de todas as paredes da casa diversas figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas, vistos por dentro e por fora. Cobriu de ouro o assoalho da casa, tanto o interior como o exterior, para a entrada do santuário. Fez portas de madeira de oliveira e as ombreiras e a verga eram de 5 cantos. As 2 portas eram de madeira de oliveira, talhou nelas figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro também os querubins e as palmeiras do interior. Igualmente fez a porta do templo, ombreiras quadradas de madeira de oliveira, mas as 2 portas eram de madeira de ciprestes, as 2 folhas de uma porta giravam, e as outras 2 folhas da outra porta giravam também. E talhou nelas querubins, palmeiras e flores abertas, e as cobriu de ouro, ajustado às talhaduras. Edificou o átrio interior com 3 fileiras de pedras lavradas e uma fileira de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Zive, foram postos os fundamentos da casa do Senhor, e no 11º ano, no mês de Bu, que é o 8º mês, foi acabada a casa com todas as suas dependências segundo foi projetada, e a edificou em 7 anos. Outras construções de Salomão, capítulo 7. Edificou Salomão sua própria casa, levando 13 anos para construí-la. Também edificou a casa do bosque do Líbano, a qual tinha 66 metros de comprimento, 33 metros de largura e quase 20 metros de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro com vigas de cedro sobre as colunas. Por cima era coberta de tábuas de cedro sobre as vigas, que se apoiavam em 45 colunas. Cada fileira tinha 15 colunas. Havia 3 fileiras de janelas, uma janela defronte da outra janela, em 3 fileiras. Todas as portas e as ombreiras eram quadradas, uma janela estava defronte da outra em 3 fileiras. Também fez um pórtico de colunas que tinha 33 metros de comprimento e quase 20 metros de largura, e este pórtico estava defronte das primeiras, com suas colunas e vigas correspondentes. Fez também o pórtico do trono, em que havia de julgar, o pórtico do juízo, e o cobriu de cedro desde o assoalho até o teto. A casa que morava em outro átrio, por dentro do pórtico, de obra semelhante. Edificou também Salomão para a filha do faraó, que havia tomado por mulher uma casa de forma semelhante à do pórtico. Todas essas obras foram de pedras valiosas, cortadas sobre medida, serradas por dentro e por fora, desde o alicerce até os arremates e por fora até o grande átrio. O alicerce era de pedras valiosas, pedras grandes de 6,5 metros e de pouco mais de 5 metros. Dali para cima havia também pedras valiosas, lavradas sob medida e madeira de cedro. E no grande átrio ao redor havia 3 fileiras de pedras lavradas em uma fileira de vigas de cedro, semelhante ao átrio interior da casa do Senhor e o átrio de sua casa. Hirão, o bronzista de Tiro. Enviou o rei Salomão mensageiros e fez vir de Tiro a Hirão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali. Seu pai era de Tiro e trabalhava em bronze. Hirão era cheio de sabedoria, inteligência e ciência em toda a obra de bronze.
Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Fungiu 2 colunas de bronze, a altura de cada uma era de quase 12 metros e o perímetro de cada uma era de cerca de 8 metros, medidos a cordel. Fez também 2 capitéis de fundição de bronze para que fossem postos sobre o alto das colunas. A altura de cada capitel era de aproximadamente 3,5 metros. Havia obra de rede em os cordões em forma de cadeias para os capitéis que se colocariam sobre o alto das colunas, 7 para cada capitel. Fez também 2 fileiras de romão ao redor da rede para cobrir os capitéis que estavam sobre o alto das colunas com as romãs, assim também fez no outro capitel. Os capitéis que estavam sobre as colunas no pórtico tinham forma de lírios e eram de pouco mais de 2,5 metros. Tinham também os capitéis das 2 colunas 200 romãs em 2 fileiras, ao redor em cada capitel sobre seu globo, o qual estava rodeado pela rede. Erigiu estas colunas no pórtico do templo e, tendo levantado a coluna do lado direito, chamou-lhe Jaquim, e, tendo levantado a coluna do lado esquerdo, chamou-lhe Boaz. E pôs nos capitéis das 2 colunas, entalhados em forma de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. A pia de bronze. Fez também uma pia de pouco mais de 6,5 metros de um lado ao outro, perfeitamente redonda. Sua altura era de cerca de 3,5 metros e seu perímetro era de 20 metros medidos a cordel. Rodeavam aquele reservatório por baixo de sua borda, ao redor, botões 10 em cada medida, que o cingiam ao redor em 2 fileiras, as quais haviam sido fundidas quando a pia foi fundida. Firmavam-se sobre 12 bois, 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o ocidente, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o oriente. Sobre estes apoiava-se a grande pia e as partes posteriores deles estavam voltadas para a parte de dentro. Sua espessura era de 22,5 centímetros e a borda era lavrada como a borda de um cálice da flor de lírio e cabiam na pia 74.000 litros. Outras peças para o templo. Fez também 10 bases de bronze, sendo o comprimento de cada base de pouco mais de 2,5 metros e a mesma largura em 2 metros a altura. A obra das bases era esta. Havia uns painéis, os quais estavam entre molduras, e sobre esses painéis que estavam entre as molduras, havia figuras de leões, de bois e de querubins, e sobre as molduras da base, tanto em cima como embaixo dos leões e dos bois, havia junturas de baixo relevo. Cada base tinha 4 rodas de bronze com eixos de bronze e em seus 4 cantos havia apoios fundidos que sobressaíam dos fentões debaixo da pia. A boca da pia entrava a 66 centímetros no pedestal que saía para cima da base, e a boca era redonda da mesma forma do pedestal, e este era de mais ou menos 1 metro. Havia também sobre a boca entalhaduras com seus painéis, os quais eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis e os eixos das rodas descascavam na mesma base. A altura de cada roda era de 1 metro. As rodas eram como as rodas de um carro, eixos, raios, cubos e cambas, tudo era fundido. Havia 4 asas nos 4 cantos de cada base, e as asas formavam uma só peça com a base. No alto da base havia um suporte redondo de 33 centímetros de altura, e no cume da base suas molduras e painéis, os quais formavam uma só peça com ela. Fez nas tábuas, nas molduras e nos painéis entalhaduras de querubins, de leões
e de palmeiras, segundo o espaço de cada uma, e ao redor havia outros ordonos. Desse modo, fez 10 bases fundidas da mesma forma, com a mesma medida e mesmo entalhe. Fez também 10 pias de bronze cada uma, com a capacidade para quase 1.500 litros, e cada um era de aproximadamente 2,5 metros, e colocou uma pia sobre cada uma das 10 bases. Pôs 5 bases à direita da casa e as outras 5 à esquerda, e colocou o reservatório móvel do lado direito da casa para o sudeste. O mobiliário menor. Resumo: assim fez Irão caldeiras, pás e vasilhas. Dessa maneira terminou toda a obra que fez Salomão para a casa do Senhor. As 2 colunas e os 2 capitéis redondos que estavam no alto delas, e 2 redes que cobriam os 2 capitéis redondos que estavam sobre as colunas, 400 romãs para as 2 redes, 2 fileiras de romãs em cada rede para cobrir os 2 capitéis redondos que estavam sobre as colunas, as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, um reservatório com 12 bois debaixo do reservatório, e caldeiras, pás, vasilhas e todos os utensílios que Irão fez ao rei Salomão para a casa do Senhor de bronze polido. O rei os fundiu na planície do Jordão, na terra argilosa, entre Sucote e Zaretã. E Salomão não inquiriu o peso do bronze de todos os utensílios, pela grande quantidade deles. Então fez Salomão todos os utensílios que pertenciam à casa do Senhor, um altar de ouro e uma mesa também de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, 5 castiçais de ouro puríssimo à direita e outros 5 à esquerda, diante do lugar santíssimo, com as flores, as lâmpadas e os espiviatadores de ouro. Assim também os cântaros, espevitadeiras, taças, as colheres e os incensários de ouro puríssimo, também de ouro as dobradiças da porta da casa de dentro do lugar santíssimo e as da porta do templo. Assim se acabou toda a obra que se dispôs a fazer o rei Salomão para a casa do Senhor. Trouxe Salomão o que Davi seu pai havia dedicado, prata, ouro e utensílios, e os depositou nas tesoureiras da casa do Senhor.